Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor em parceria com o Japa Tricolor. Nós estamos chegando para falar sobre esse São Paulo Futebol Clube que segue no mercadão da especulação e algumas coisas acontecendo e a gente tentando, buscando entender o que está acontecendo, não é mesmo? Mas a gente vai falar um pouquinho hoje ainda sobre o Gustavo Scarpa. Ele vem ou não vem? O pessoal tem que se decidir aí nas informações. Mas eu já tenho uma opinião sobre esse negócio das informações, eu sempre falo para vocês aqui. A outra situação, Bakambu, Cédric Bakambu. É o novo nome, a nova bola da vez. E o São Paulo definiu que quer um atacante. Não importa. Quer um atacante, quer uma sombra para o Caleri. Então nós vamos falar sobre isso. Você deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos juntos no nosso Fusarca Tricolor em parceria com o Japa Tricolor. Bom, começando falando sobre essa história do nosso queridíssimo Gustavo Scarpa, que tá tudo muito mal contada a história também, essa é a realidade, né? Vamos lá. O Gustavo Scarpa, que começou a ter seu nome ventilado na noite de quinta-feira, aí na sexta ganhou todo as páginas aí, aquela coisa toda. Falamos aqui que, na minha opinião, a contratação do Gustavo Scarpa é uma loucura, né? E, para mim, não deveria chegar, não deveria trazer. E aí, o pessoal começou a buscar informações, o pessoal que tem os contatos, que apura, aquela coisa toda. E aí, começou, não, que tá perto, o jogador aceitou, vai reduzir o salário, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai dar certo, não sei o que, não sei o que. Dali a pouco, no período da tarde barra noite, ó, gente, seguinte, o jogador não é bem assim. O jogador parece que não acertou. O jogador parece que não aceitou. Parece que não tá tão legal. Aí o não, porque isso aí é normal, agora é só continuar e não sei o quê, vai dar certo. Calma, que vem, que não vem, que tem. Gente, assim. Aí agora a informação que chega de Minas é que o jogador de novo teria negado o São Paulo mais uma vez. Então, assim, gente, algumas insistências vocês precisam parar, né? Vocês, eu falo, o São Paulo precisa parar. O Scarpa é uma dessas insistências que deveriam ter parado há muito tempo. Há muito tempo. O São Paulo deveria ter parado com esse negócio do Gustavo Scarpa. Porque aí vai ficar essa história, não, porque o Scarpa vem, não. Ele não quer vir, ele ganha muito. E aí, um ponto que eu vi agora, um pouquinho antes de gravar o vídeo agora, 8h13 da manhã deste sábado, eu tava vendo aqui, olhando no Twitter, e aí o Gabriel Fu, né, que é muito bom, diga-se de passagem, o menino é bom, ele colocou aqui uma situação em uma postagem, né, que tá escrito assim: São Paulo esteve entre Gustavo Scarpa e Alan Guimarães. De um perfil sobre o mercado da bola. Na avaliação do clube, a escolha por Scarpa passa pelo momento. O jogador já está pronto para chegar e jogar, enquanto o Alan ainda demandaria um período maior de adaptação e ambientação no clube. Aí ele faz o seguinte questionamento: não entendi. O jogador que está lesionado não atua desde maio, quando passou por uma artroscopia no joelho, e atualmente se recupera de um edema na coxa, já chegaria para jogar? Como funciona isso? Com um jogador que terminou a temporada europeia agora há pouco no Portimonense. Eu não consigo entender, honestamente. Como aqui a gente não pode provar nada, né? Mas eu tenho as minhas desconfianças. Tem angu nesse caroço, ou tem caroço nesse angu. Não tem algo, não tem nada que me prove o contrário. Alguma coisa está muito errada nessa história do Scarpa. Está muito errada. O que a gente sabe de momento é que o São Paulo quer, parece que o jogador não quer, o jogador parece que não está tão afim assim de jogar no São Paulo de novo e entende que quer continuar buscando o seu espaço no time mineiro. Thiago Fernandes, jornalista lá de Minas Gerais, faz parte do Jogo Aberto lá, diz que o jogador não sai do Galo, diz que ele não quer sair do Atlético Mineiro. Então, assim, vamos ser sinceros, não quer sair, beleza, tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema.
tem problema nenhum. A única coisa é, o pessoal só precisa se acertar em uma ou outra coisa. E claro, né, gente, vamos ser sinceros, não dá para ficar se querendo atrás de Gustavo Scarpa, que não joga, que não atua faz muito tempo. Ele não joga desde maio, gente. O Gustavo Scarpa hoje é uma loucura. Ganha muito, vive lesionado, artroscopia no joelho, edema na coxa. Como que esse cara vai jogar no São Paulo, gente? Fala pra mim. Quem é o em sã consciência que acha que esse cara vai conseguir ter minutagem, ter sequência no São Paulo? Pelo amor de Deus. O nosso departamento médico aí tá sendo pressionado. Pressionado não, perdão. Tá sendo processado, na teoria, tá sendo processado por negligência pelo Juan Tressoldi. O Juan Tressoldi. O Juan Tressoldi. O Juan Tressoldi. Algo, mas o Juan não tem razão. Não, eu também acho que ele não tem razão. Mas ao ponto que chega o São Paulo, gente. Pelo amor de Deus, não tem condição um negócio desse. Tem condição nenhuma. E mais uma vez, eu continuo com a mesma opinião. A vinda do Gustavo Scarpa é uma loucura. É uma loucura a vinda de Gustavo Scarpa para o São Paulo. Jogador caro, vive de lesões, vive com lesões e não atua faz tempo. E os números dele são horríveis. Pelo amor de Deus, vocês estão lembrando do Gustavo Scarpa da época de Fluminense. A galera tá lembrando do Gustavo Scarpa da época de Palmeiras. Esse Gustavo Scarpa não existe mais, gente. Esse Gustavo Scarpa não existe. Acabou. Acabou esse Gustavo Scarpa. A nossa memória é essa, o Gustavo Scarpa do Atlético, que nunca aconteceu. A nossa memória é a memória do Gustavo Scarpa do Palmeiras. Ah, porque jogou muito no Palmeiras, não sei o que. No Atlético Mineiro ele não aconteceu, gente. Ele não aconteceu no Atlético Mineiro. Os números dele pelo Atlético não são bons. Não são bons. Ele não vinha jogando. Ele não consegue se firmar no Atlético Mineiro. Até quando o Atlético Mineiro conquista os títulos, ele não é titular absoluto do clube. Então, estão lembrando, pensando em um Gustavo Scarpa que não existe mais há muito tempo. E a nossa memória está sendo essa. A memória do Gustavo Scarpa do Palmeiras. Esse, a gente precisa parar, porque esse não existe mais. Não é esse Gustavo Scarpa que vai chegar no São Paulo. Não é esse. Não é esse. Acho que isso precisa ficar bem claro. E a não vinda dele é um ponto muito positivo para o São Paulo. É um ponto muito, mas muito positivo para o São Paulo. Queria saber muito a sua opinião sobre o Gustavo Scarpa. Parece ter negado o São Paulo. Beleza? Quero saber a sua opinião. Vamos falar sobre o tal do Cédric Bakambu, atacante do futebol congolês, esteve na última Copa, ele que é um centroavante que ganha um pouquinho mais, né? 600, pede um pouco mais, 600 mil reais. E aí parece que o São Paulo não se empolgou muito, mas não descarta a negociação, quer negociar aí, né, segundo alguns, até o final do ano. Aí quem não se animou muito foi o Bakambu, porque ele queria um contrato pelo menos de um ano, não quer fazer de 4 meses, aquela coisa toda. Então assim, gente, vamos falar o português rasgado também? Não há necessidade, né? Não há necessidade de trazer o tal do Cédric Bakambu. Ah, mas é que o São Paulo quer um jogador experiente. Não, São Paulo não, quem quer é o Rafinha. O que eu fiquei sabendo, não, porque eu não fico sabendo de nada, que eu não tenho contato com ninguém, aquela coisa toda, esse negócio, né? O que eu vi é que o Dorival teria sido convencido a ter 2 jogadores, o Scarpa e o Bakambu. Essa é a questão. Convenceram o Dorival. E aí, um desses jogadores, né, já não tá muito afim de vir, que é o Scarpa, e o Bakambu também não tá muito afim de vir, e o São Paulo também não tá. Mas por que ele foi convencido?
Porque, segundo informações, né, que o pessoal está divulgando, aí, o Rafinha ele quer uma sombra pro Caleri. Aí você se pergunta, tá, e o André Silva? Aí eu te pergunto, tá, e o André Silva? De 20 milhões. E o André Silva de 20 milhões? Ele não é uma sombra pro Caleri? Não é uma sombra? O André Silva, de 20 milhões, que não marca gol desde um ano. Ah, então, você está dizendo que ele não é sombra. Exato. Nunca foi. Por que contratou? Essa é a pergunta. Nunca foi. Por que contratou? Agora que é um jogador de hierarquia, que é um jogador que chegue para ser sombra pro Caleri, que não deixa o Caleri acomodar porque renovou com o Caleri, aquela coisa toda. Aí o São Paulo vai atrás de Adama Traoré, Anthony Martial, Rael Sterling, Luciano Vieto, El Shaarawy, Mauro Icardi, Wilfred Zaha, Dani Ings, Jordan Ayew, Cédric Bakambu, Riyad Mahrez e Joselu. Esses aí são os jogadores aí que tá liberado, né? Esses daí são os veteranos que estão liberados. Vai atrás desses. Vai atrás desses caras. Quer um nome de peso aí? 30 anos, mesma idade do Caleri, aquela coisa toda. Tem um monte aí livre no mercado. Vai fazer loucura lá. Já que para vocês o Gustavo Santana não pode fazer sombra pro Caleri, o Rian Francisco não pode fazer sombra pro Caleri, os meninos da base não fazem sombra para ninguém, que na cabeça de vocês, os meninos da base são extremamente descartáveis. De novo, vou usar o mesmo exemplo que eu usei ontem. Se hoje tivesse o nosso queridíssimo Kaká na base do São Paulo, o Kaká jamais seria revelado. O Kaká iria jogar no leste europeu. Ia ser vendido pro leste europeu. Porque só no São Paulo a base não serve para, desculpa o termo, porra nenhuma. Mas não é, e não é por nós torcedores não. Por nós usaríamos. Eles lá. Ah, mas tem as negociações, a política da negociação, porque deve para empresário tal, deve para empresário tal, deve para empresário tal. Tá bom. Tá bom, deve pros caras, beleza, vão pagar. Ah, mas qual que é o meu jogador? Não é assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona. Aqui não funciona mais assim. Tá bom? Estamos mudando a nossa gestão. Você tem um jogador aqui? Beleza, ele tá aqui. Agora ele tem que fazer merecer. Você já pensou se toda vez for assim? Toda vez, em todo lugar que se trabalhar, você tem que ceder à pressão externa? Já pensou? Por exemplo, você trabalha lá numa multinacional e você não está tendo oportunidades para você crescer porque você não está se desempenhando bem no teu trabalho. Mas aí vai lá a sua mulher, a sua mãe, a sua irmã, enfim, um colega seu, vai lá chegar no seu patrão e falar, viu? Dá chance pro ciclano aí, pô. Que isso? Não, eu sou amigo dele, a gente também se conhece, essa coisa, dá uma ajuda pro cara aí. Mas você não tá bem. E aí? E aí? Vai funcionar assim? É a mesma coisa, deve pro cara, bota o jogador. Rapaz, vamos ser bem sinceros. Deve pro empresário do Ferreirinha. Beleza, deve pro empresário do Ferreirinha. O que você quer que eu faça? Não coloca mais o Ferreirinha pra jogar. Pra quê? Pra continuar desvalorizando o seu produto? É isso? Porque o Ferreirinha entrando em campo desvaloriza cada vez mais o produto. Então, assim, tem algumas coisas que eu não consigo entender. Mas a situação é, Gustavo Scarpa não vem. Confirmando mesmo a não vinda dele, eu ficarei muito feliz. E Cédric Bakambu também, se tudo der certo, não vem, porque também é um jogador que não me interessa muito, né? É um jogador muito abaixo. Mas vamos aguardar aí as cenas dos próximos episódios. Aqui a gente vai trazendo para você as opiniões, beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Bom final de semana, amanhã tem São Paulo, amanhã a gente tenta fazer um vídeo de pré-jogo, combinado? Um abraço!